Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado 22 de outubro de 2022. E se ainda não é inscrito, já se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. O seu like é muito importante e você não perde mais que 2 segundos do seu tempo. Já deixou o like, então vamos para os palpites. Para esse sábado eu separei para vocês 12 palpites com 2 opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa sexta-feira, 21 de outubro, separei para vocês uma lista de palpites para você montar seu bilhete pronto. E pegamos aqui 2 bilhetes prontos. No primeiro bilhete pegamos uma dupla de back, PSG para vencer o Ajaccio e Porto com empate. Até o momento do vídeo, esses 2 jogos ainda estão em andamento. E pegamos aqui para vocês uma tripla de over 1,5 Juventus e Empoli, over 1,5 Willen e Almere e over 1,5 Ajaccio e PSG. Até o momento do vídeo, esses 3 jogos estão em andamento. Peguei aqui para vocês também uma dica de uma possível zebra para essa sexta-feira. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vai lá e faça seu cadastro e realize a aposta da partir de R$1. Saque e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Vai lá e faça seu cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elon Palpites, o grupo fechado, e temos o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para esse sábado 22 de outubro. Começando pela Premier League, na partida entre Nottingham e Liverpool. Na classificação, o Liverpool é o 7º colocado com 16 pontos em 10 jogos, marcou 22 e sofreu 12. Tem um saldo positivo de 10. O Nottingham é o último colocado com 6 pontos em 11 jogos, marcou 7 e sofreu 23. Tem um saldo negativo de 16. Nos últimos 5 jogos em casa do Nottingham, vem de um empate, uma vitória e 3 derrotas. O Liverpool, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Liverpool venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando a 1,28 para a equipe do Liverpool. Vou deixar aqui para vocês Liverpool para vencer. Como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora pela Bundesliga, na partida entre Augsburg e Leipzig. Na classificação, o Leipzig é o 11º com 15 pontos em 10 jogos, marcou 17 e sofreu 15. Tem um saldo positivo de 2. O Augsburg é o 12º colocado com 13 pontos em 10 jogos, marcou 11 e sofreu 16 gols. Tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Augsburg, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. O Leipzig, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Leipzig venceu jogando em casa por 4-0. As odds estão marcando a 5,50 para a equipe do Augsburg, 1,57 para a equipe do Leipzig. O palpite que eu vou deixar para vocês, de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Augsburg, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. O Leipzig, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam apenas em 1 oportunidade. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora na partida entre Borussia Dortmund e Stuttgart. Na classificação, o Borussia é o 8º colocado com 16 pontos em 10 jogos, marcou 13 e sofreu 14. Tem um saldo negativo de 1. O Stuttgart é o 14º colocado com 8 pontos em 10 jogos, marcou 13 gols e sofreu 15. Tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Borussia, vem de 2 empates e 3 vitórias. O Stuttgart, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, venceu 1 e empatou 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Borussia venceu fora de casa por 2-0. As odds estão marcando a 1,55 para a equipe do Borussia. O palpite que vou deixar para vocês, de over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Borussia, bateu over 2,5 apenas em 2 oportunidades. O Stuttgart, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 2,5 em 3 oportunidades.
E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, na casa do Borussia bateu over 2,5 em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui Borussia para vencer. Agora na partida entre Hoffenheim e Bayern de Munique. Na classificação, o Bayern é o segundo colocado com 19 pontos em 10 jogos, marcou 30 e sofreu 8 gols. Tem um saldo positivo de 22. O Hoffenheim é o quinto colocado com 17 pontos em 10 jogos, marcou 17 e sofreu 10 gols. Tem um saldo positivo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Hoffenheim, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Bayern de Munique, jogador fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, terminou empatado em 1-1. As odds estão marcando a 5,50 para a equipe do Hoffenheim, 1,50 para a equipe do Bayern de Munique. O palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, over 2,5. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, o Hoffenheim bateu over 2,5 em 3 oportunidades. E o Bayern de Munique, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 2,5 também em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui para vocês, ambas equipes marcam. Voltando pela Premier League, na partida entre Manchester City e Brighton. Na classificação, o City é o segundo colocado com 23 pontos em 10 jogos, marcou 33 gols e sofreu 10. Tem um saldo positivo de 23. O Brighton é o oitavo colocado com 15 pontos em 10 jogos, marcou 14 e sofreu 11 gols. Tem um saldo positivo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do City, 25 vitórias seguidas. O Brighton, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o City venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando a 1,20 para a equipe do City. Vou deixar aqui para vocês, City para vencer. Como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora pela La Liga, na partida entre Valladolid e Real Sociedad. Na classificação, o Real Sociedad é o terceiro colocado com 22 pontos em 10 jogos, marcou 16 e sofreu 12. Tem um saldo positivo de 4. O Valladolid é o 11º com 11 pontos em 10 jogos, marcou 10 e sofreu 15. Tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Valladolid, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Real Sociedad, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Real Sociedad venceu jogando em casa por 4-1. As odds estão marcando a 3,60 para a equipe da casa, 2,05 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, over 1,5 para botar um bilhete pronto. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui Real Sociedad para vencer, ou você pode pegar Real Sociedad com empate. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Milan e Monza. Na classificação, o Milan é o terceiro colocado com 23 pontos em 10 jogos, marcou 20 gols e sofreu 10. Tem um saldo positivo de 10. O Monza é o 14º colocado com 10 pontos em 10 jogos, marcou 9 e sofreu 15 gols. Tem um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Milan, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. O Monza, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Milan venceu jogando em casa por 4-1. As odds estão marcando a 1,40 para a equipe do Milan, 7,50 para a equipe do Monza. O palpite que vou deixar para vocês, de Milan para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 1,5. Voltando pela Premier League, na partida entre Chelsea e Manchester United. Na classificação, o Chelsea é o quarto colocado com 20 pontos em 10 jogos, marcou 15 gols e sofreu 10. Tem um saldo positivo de 5. O Manchester United é o quinto colocado com 19 pontos em 10 jogos, marcou 15 e sofreu 15, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Chelsea, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Manchester United, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1. As odds estão marcando a 2,05 para a equipe da casa, 3,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, over 1,5. Como segunda opção de aposta mais arriscado, ambas equipes marcam. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Fiorentina e Inter de Milão. Na classificação,
A Inter é o oitavo colocado com 18 pontos. Em 10 jogos marcou 18 e sofreu 14 e tem um saldo positivo de 4. A Fiorentina é o 13º colocado com 10 pontos. Em 10 jogos marcou 8 e sofreu 12. Tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa da Fiorentina, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A Inter de Milão, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1. As odds estão marcando a 3,50 para a equipe da casa, 2,10 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da Fiorentina, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. E a equipe da Inter, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, como segunda opção de aposta na linha de gols para botar um bilhete pronto acima de 1,5 gols. Agora pela La Liga, na partida entre Real Madrid e Sevilla. Na classificação, o Real Madrid é o líder com 28 pontos, em 10 jogos marcou 25 e sofreu 8, tem um saldo positivo de 17. A equipe do Sevilla é o 12º colocado com 10 pontos, em 10 jogos marcou 10 e sofreu 15, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Real Madrid, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Sevilla, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2 e empatou 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Real venceu fora de casa por 3-2. As odds estão marcando a 1,33 para a equipe do Real. Eu vou deixar aqui para vocês de Real Madrid para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora pela Série B do Brasileiro, na partida entre Vasco e Criciúma. Na classificação, o Vasco é o 4º colocado com 56 pontos em 35 jogos, marcou 43 e sofreu 32, tem um saldo positivo de 11. O Criciúma é o 7º colocado com 52 pontos em 35 jogos, marcou 39 e sofreu 28, tem um saldo positivo de 11. Nos últimos 5 jogos em casa do Vasco, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Criciúma, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, venceu 1, empatou 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Vasco venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando, até o momento não abriu olhos para mim, o palpite que vou deixar para vocês na linha de gols over 1,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Vasco, bateu over 1,5 em todos os jogos. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui para vocês de Vasco com empate. E passando para a próxima e última tip, na partida entre América Mineiro e Flamengo. Na classificação, o América Mineiro é o 8º colocado com 45 pontos em 32 jogos, marcou 30 e sofreu 32, tem um saldo negativo de 2. O Flamengo é o 3º colocado com 55 pontos em 32 jogos, marcou 51 e sofreu 29 gols, tem um saldo positivo de 22. Nos últimos 5 jogos em casa do América Mineiro, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Flamengo, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Flamengo venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando a 3,25 para a equipe da casa, 2,25 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de Flamengo com empate, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 1,5. Agora passando para os bilhetes prontos que selecionei para esse sábado, peguei aqui para vocês, na tripla de over 1,5 Chelsea e Manchester United, over 1,5 Borussia Dortmund e Stuttgart, e over 2,5 Hoffenheim e Bayern Munique. Essa tripla de over gerou um odds de 2,0, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$200. Peguei aqui para vocês uma tripla de back, Liverpool para vencer, Manchester City para vencer e Real Madrid para vencer. Essa tripla de back gerou um odds de 2,05, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$205. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!